Quinta ao Vivo. Boa tarde, você que nos acompanha em mais um Quinta ao Vivo. Hoje, Quinta ao Vivo muito especial, falando com a nossa irmã do Rio de Janeiro, que se deslocou alguns quilômetros para estar aqui em Cachoeira do Sul, assim como eu também, né, Devane? E Deus, né, aprove a Deus nos reunir aqui, esse arranjo, esse encontro, para a gente falar um pouco mais das coisas do Senhor, das experiências com o Senhor. E a Devane, no primeiro bloco, já nos contou sobre essa experiência maravilhosa que ela viveu, né, em que pessoas foram levantadas para orar por ela, né, que estava num momento difícil, né, de dificuldades, que eu creio que você também passa, já passou, está passando, assim como todos nós passamos, mas aquele momento ali de, né, separação de uma família, a gente vai perdendo um pouco o rumo, né, Devane? Isso. A adolescência chega, momento difícil também, né, e a gente não sabe que caminho vai tomar. Mas aí Deus coloca, como tu te falaste, os anjos para orar, interceder, e graças a Deus estamos no caminho, né? Isso. E depois desse primeiro momento, Devane, né, que tu conheceu a igreja, que aconteceu tudo isso, né? Como foi, assim, essa sequência? Você casou, você hoje mora no Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que foi essa saída Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, casamento. Como é que aconteceu aí essa tua vida, esse trajeto aí? Sim. Uma que eu quero falar também, assim, importante, né, para os ouvintes, assim, uma experiência após, no momento que eu entreguei a vida para Jesus, que Jesus me conquistou, assim, foi uma experiência que eu passei, assim, que fica para o resto da minha vida, né, porque como eu tinha muito ódio, muito rancor, Sim. muita revolta, dentro do meu interior, foi uma coisa muito, assim, tremenda, que eu nunca esqueço. E o Senhor sempre faz eu lembrar disso, né? Quando Ele entrou para dentro do meu coração, eu senti uma paz muito grande. A paz que Eu tive uma excede todo o experiência, entendimento. Foi assim, e aquele dia eu estava assim numa revolta, e quando assim eu disse para o Senhor que Ele entrasse, tomasse a minha vida, né? Fiz a oração do novo nascimento. Foi assim muito, assim foi automático, assim, foi muito rápido, aquela paz inundou o meu ser, o meu coração. É um Sabe? bálsamo. A leveza, né? É que nem está em Mateus 11 ali, né? Do 29 ali, né? E aquela carga toda que eu carregava, aquele peso que eu carregava, Amém. assim, eu sentia aquela leveza do Senhor. Eu nunca esqueço, né, dessa cena, assim, que isso é real mesmo. É real mesmo, sabe, assim, aquela paz que eu senti. Então, a partir dali, né, eu comecei uma nova etapa com o Senhor. A gente sabe que, se a gente falar que não teve problemas, a gente está passando uma propaganda enganosa, né, para as pessoas, porque é necessário as dificuldades para o crescimento. E eu passei por muitas dificuldades, porque eu tive que cuidar da minha mãe ficou enferma, tinha o meu outro irmão, então ali o Senhor já começou a trabalhar muito na minha vida, né? Porque como eu não tinha um bom relacionamento, né, com a minha mãe, ali eu precisei cuidar dela. Eu tive assim uma escola dentro do meu lar, né? Ainda solteira, que antes do Senhor me tirar da cidade de São Leopoldo, que eu era muito apegada a São Leopoldo, eu precisei passar por muitas dificuldades para dizer sim para o Senhor, né? E eu lembro assim que eu ia para o meu trabalho, né? Eu trabalhava numa escola infantil. Deus assim preparou para mim fazer magistério, foi tudo assim uma etapa para me libertar, porque tu vê que família, trabalho, escola não está nada separado de igreja aqui, escola aqui, família, está tudo junto. Deus trabalha tudo, né? E Deus assim me colocou no magistério, para uma escola também, né? Porque eu comecei a trabalhar com as crianças. Eu era muito tímida em magistério, assim. Desenvolveu. Me desenvolvi mesmo, porque tu tem que fazer teatro, tem que fazer um monte de coisa. Então aquilo foi tudo libertação. Meu trabalho também, precisei trabalhar na recepção, me envolver com as pessoas, falar com pessoas. Então Deus foi fazendo uma cura, uma libertação, né?
até o ponto de Deus, às vezes me passava na mente assim que Deus iria me tirar de São Leopoldo, mas eu tentava tirar aquele pensamento, né? Então Deus foi trabalhando, cuidei. Deus colocou pessoas enfermas que eu precisei ajudar. Esse arranjo com a tua mãe foi uma outra experiência. Foi uma outra experiência. Como comentou aqui que vocês não tinham o melhor relacionamento, mas aprove a Deus então aproximar vocês nesse momento difícil. Isso, eu tive que ali expressar sim o amor, a misericórdia, né? Não, ela não tinha assim, não recebia dela, mas é como se fosse trocado os papéis ali naquele momento, né? Ficamos como pais e ela como filha, porque nós tivemos que cuidar mesmo, sabe? Até Deus recolher, né? Então, um exercício de amor ao próximo muito grande. Isso mesmo, né? Mas ali Deus fez. Hoje eu vejo, Graça, que tudo que eu passei, porque antes não via assim. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo ali, eu não estaria no Rio de Janeiro. Entende? Tudo que eu passei, toda a situação assim que Deus permitiu, foi tudo assim assim uma permissão de Deus para me forjar, sabe, me capacitar para hoje estar no Rio de Janeiro, porque senão não ia ficar, acho que nem um mês eu ficaria lá. Tu entende? E tudo isso Deus me mostra hoje. Passou por isso, porque eu tinha propósito de hoje tu estar aqui. Foi necessário. Foi necessário, entende? Então, assim, eu sou grata ao Senhor, né? Tu vê, assim... E eu tive uma experiência também muito grande que eu achei que eu nunca ia vencer, que foi na área do perdão, né? Também a minha mãe, eu perdoei a minha mãe. Glória a Deus. E eu tinha, assim, uma amargura muito grande com meu pai. Uma ferida que era um câncer. O Senhor, Deus falou que era um câncer que eu tinha. Amém. E que Ele iria curar. Ele me deu uma promessa que ia curar. Então, eu dizia para o Senhor, Senhor, eu posso perdoar qualquer pessoa, mas eu não vou conseguir perdoar meu pai. Para mim era impossível Deus restaurar o nosso relacionamento, eu perdoar, sabe? E Deus fez. E Deus não fez eu estando perto dele. Deus fez eu perdoar ele no primeiro momento, antes de eu ir para a cachoeira. Não tinha muita realidade do perdão. E ali, só naquele fato de obedecer ao Senhor, porque Deus ficou trabalhando, assim, naquela época ainda não tínhamos esses materiais todos, né? O dano da amargura, nada, né? Mas Deus foi trabalhando, foi ministrando. E eu pedi perdão para o meu pai, e eu lembro que quando eu fui para a cachoeira, o Senhor falou, tu precisa agora pedir novamente perdão para o teu pai. Mas só que eu disse, mas eu já pedi. Mas mesmo com aquele primeiro perdão, Deus já começou a limpar, porque quando tu libera perdão, tu perdoa uma pessoa, Deus trabalha no mundo espiritual, né? Sim. Tanto na minha vida como na vida da pessoa que tu precisa consertar. Porque os dois estão presos, né? É uma obra muito grande, né? Os dois estão aprisionados. Então, o Senhor mostrou para mim que enquanto eu não perdoasse o meu pai, a minha vida toda trancou, tu entende? Todas as áreas ficam trancadas. Tu não consegue desenvolver a tua vida, enquanto tu não libera o perdão. E daí o Senhor falou, agora tu tem que falar por que tu está perdoando ele. E daí eu perguntei para o Senhor, eu já estava em Cachoeira. Passou um período aqui, então. 2 anos em Cachoeira. E logo no início, né, eu saía assim para fazer a obra, mas sempre voltava. O Senhor falava que ainda não estava preparada para ir, né? E eu lembro que eu assim, Senhor, o Senhor quer que eu vá em Porto Alegre ou daqui mesmo, né? Eu ainda orei o Senhor. E o Senhor abriu para mim ligar para o meu pai. E meu pai era uma pessoa que ele não retornava ligações. E quando eu liguei, eu falei com a esposa dele e falei que eu precisava conversar com meu pai. E ela disse, olha, ele não está, mas quando ele chegar eu falo para ele. E ele ligou. Daí era a confirmação que era para mim falar. Mas era como se eu tivesse assim como eu estou contigo, sabe? Que quando tu vai confessar para uma pessoa, se levanta tudo, né? O orgulho se levanta. Tu tem que te humilhar. E ali eu falei tudo para ele. E foi assim tremendo ali. Ali Deus abriu as portas para mim, entende? Alçar voos mais altos. Isso mesmo. Mas aí tu foi para o Rio de Janeiro. Aí logo depois Deus liberou para ir para o Rio de Janeiro.
E foi uma coisa tão tremenda, Grazi, que eu longe do meu pai, Deus trabalhava na vida dele e na minha vida. Cada vez que eu ia para o sul, tu sentia que aquela barreira que tinha, sabe, Deus ia quebrando aquela barreira. Que nós ficamos assim, Deus deu um relacionamento maravilhoso entre meu pai com os meus irmãos. Deus foi mudando, tanto ele como eu. Ele estava aguardando esse momento. É. Então, a gente muitas vezes, eu vejo até essa questão do perdão como algo egoísta. Porque, na verdade, a gente está se libertando e está proporcionando que a outra pessoa seja liberta. Quanta coisa, quanta revelação, né, Devani? Mas, assim, ainda temos um bloco e vamos seguir falando. Fica aí conosco. Quinta ao Vivo.